Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Pizza na Agência, o melhor pedaço do marketing aqui no podcast da For You Marketing. Eu sou Humberto Tadeu, CEO da For You Marketing, atualmente presidente da Confederação Brasileira de Soccer Society. Estou aqui para um episódio sensacional para vocês. Nós estamos gravando aqui de dentro da DW Studio, DW Conteúdo, aqui em São Caetano. Precisando de podcast e conteúdo, não há lugar melhor do que a DW. E hoje nós temos um episódio, um tema muito especial. Falaremos hoje de marketing esportivo. E aqui conosco hoje para falar de marketing esportivo, o papa desse setor, hein, pessoal? Anderson Rubinato. Anderson, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Humberto. Um prazer para mim estar aqui, né? Falar do que eu gosto de fazer, né? Então, para mim é uma honra estar aqui junto com você. O que eu puder contribuir sempre, você como um cara que influencia muita gente e amigo, né? Além disso, pode contar comigo sempre. Muito obrigado, Anderson. Também temos aqui a minha sócia, Margarida Santos, a mãe do comercial dessa empresa. Margarida, seja bem-vinda ao podcast. Eu que agradeço muito, muito. Inclusive, um prazer ter o Anderson aqui. Há quanto tempo, né, que a gente está tentando um contato para estar próximo, mas ele, né, vive nos esportes, a gente quase não consegue. Que bom estar com você aqui. Obrigado, gente. Maravilha, gente. Então vamos lá. O marketing esportivo, ele vem assim transformando aí a comunicação nos últimos anos. O Brasil vem amadurecendo nesse tema, não só no Brasil como no mundo, né? Diversas frentes, ligas de todas as modalidades possíveis e imaginárias têm se transformado em negócio. E quando a gente pensa em trazer uma pessoa como o Anderson aqui, a gente quer ouvir um pouquinho da tua história, Anderson. Desde lá da época da Ananda Confecções como assistente administrativo, até hoje como o CEO da Golaço. Como é que você começou a carreira? Como é que você iniciou na questão do esporte, irmão? Então, eu conto essa história às vezes, né, em palestra, coisa que a gente é convidado, né? Diferente da grande maioria das pessoas que querem trabalhar com esporte, eu caí no mundo do esporte meio que por acaso, né? Eu trabalhava na parte financeira, na época que eu fui trabalhar com esporte. Eu era assistente financeiro de um hospital, né? Depois de passar pela Ananda Confecções, eu trabalhei no mercado de câmbio, troca de moeda, a parte financeira ali, mais mercado financeiro. E eu estava trabalhando no hospital, assim, bem descontente com o que estava acontecendo lá, assim, muito mal, assim, do ponto de vista profissional, me sentindo subutilizado e tal. E existia uma pessoa lá que era uma pessoa que eu tinha uma dívida, assim, de gratidão, uma pessoa que me tratava bem no dia a dia e tal. E eu estava decidido a sair. E naquela época, a moçada de hoje não sabe o que é isso, né? Mas a gente recebia os documentos com fax, né? E entrou no fax na minha mesa um documento grande. Eu sabia que era pro Dr. Fábio. Eu falei, vou aproveitar que eu vou levar esse documento para ele e vou falar que eu vou sair do hospital, que eu tô descontente aqui e tal, né? E aí, cara, quando eu levei o documento para ele, ele falou, cara, esse documento que você tá segurando é o contrato dos Correios com a Confederação Brasileira de Tênis. Caramba. Você tá decidido sair do hospital? Eu falei, tô. Falou, cara, então vai tocar esse contrato para mim. Assim, eu não tinha nenhum conhecimento de marketing esportivo, não tinha nenhum conhecimento do dia a dia da confederação, mas entrei num contexto onde a entidade ela tinha um endividamento enorme, chega assim, uma receita de 4, 5 milhões ano e devia 30 milhões, né? Então eu cheguei num contexto onde eu tinha que me envolver em tudo pela responsabilidade de ter que fazer o contrato acontecer, né? A entidade tênis vinha daquela história do boicote do Guga, do Fininho ali, a convocação de Copa Davis, um presidente saindo da entidade por mandato judicial. Então a entidade sem credibilidade, sem crédito e sem mão de obra, né? Então essa foi minha escola. E aí entrei e com um senso de responsabilidade, uma vontade grande de querer fazer as coisas e ali fui aprendendo. Tive muita gente que passou na minha vida ali dentro da confederação, que me ensinou muita coisa do ponto de vista do dia a dia, e hoje eu vejo isso como uma vantagem quando a gente vai elaborar um projeto, que cara, eu pendurei placa de verdade, eu montei, eu limpei a arena, eu, fui atrás de gente para trabalhar assim na rua, né? Teve situações que
Eu precisava contratar, por exemplo, um pessoal para fazer acesso e a entidade não tinha crédito para contratar. Então eu pegava as pessoas no clube, você conhece alguém, eu dou um treinamento rápido de como cuidar de acesso, isso, aquilo, e pago na diária, porque aquelas coisas de Fazer acontecer. fazer acontecer. E aí fiquei 4 anos nesse contexto, graças a Deus a gente conseguiu fazer um bom trabalho lá, o presidente da entidade, a gente entregou a gestão sem nenhum endividamento, com um contrato renovado, né? Ficamos ali correndo com uns 8 anos no tênis, eu peguei 4 anos disso. E aí eu recebi um convite para trabalhar na Coque Tavares, uma história até também interessante, assim, né? Eu tava voltando de um evento e um pouco chateado, sentei no voo do lado do dono da Coque Tavares, que era o Luiz Felipe Tavares. E ele percebeu que eu tava meio chateado, tinha tido uma conversa com a minha mulher, aquela coisa do dia a dia, sabe? Você tá viajando muito, tá trabalhando muito e tal. E aí ele me fez uma proposta para ir para Coque Tavares. Coque Tavares foi uma referência no marketing esportivo, né? Durante muito tempo teve todos os grandes players. Quando eu entrei lá, por exemplo, na seleção brasileira, de 8 patrocínios, 7 eram da Coque Tavares. Então, era uma empresa que respirava esporte e me tirou um pouco do tênis e me fez ver outras modalidades esportivas. Lá eu conheci o Marcelo, que apresentou a gente. Lá eu conheci o finado professor Milton Matani, que era foi um cara que eu sempre gostei muito de estar perto dele. E ali eu fui abrindo a mente um pouco para as outras modalidades. Lá tive a oportunidade de realizar Brasil Open, arenas de esportes de areia, me envolver em ativações de futebol, novamente num contexto onde a empresa estava começando a ter dificuldades de gestão. E eu ainda no começo de carreira, isso me fez participar de várias coisas, que teoricamente eu não tinha sido contratado para participar. Então isso me abriu bastante os olhos assim para como funcionava uma empresa de marketing esportivo. Fiquei lá por 4 anos, uma grande escola. Luiz Felipe, hoje essa empresa ela não existe mais, né? Ela não atua mais, a Coque Tavares, mas o profissional que eu assim, mais aprendi no marketing esportivo foi o Luiz Felipe, porque ele é um cara visionário, um cara que te ensinava, né? E lá na Coque, o que eu escutava direto é que o dinheiro estava no futebol, né? Se você quer ganhar dinheiro, vai pro futebol, porque tênis, beach soccer, futset, tudo que a gente tratava lá, não é aqui que tá o dinheiro. E eu ficava com isso na cabeça. Um dia eu recebi um convite para ir para Sport Promotion, que era até então a empresa que gerenciava a Série B, Série A do Brasileirão, tinha as propriedades. Aí lá eu conheci um outro universo, que é o universo das propriedades de futebol mesmo, camisa, placa de campo, como funciona esse mercado, como você negocia isso, direitos de televisão, de tudo que relaciona ao futebol, eu aprendi na Sport Promotion. É engraçado, né, São Milton, porque assim, acho que tudo converge quando a pessoa tem aquela determinação, honesto, trabalha. Você vê que não é coincidência, né, que não existe, mas entra no avião, tá lá do lado da pessoa que Sim. Você já estava meio desanimado e tal. Olha como é que são as coisas, né, Humberto? Eu sempre falo, trabalho, ele converge para aquilo que você quer no final. Sim. E olha onde foi, né? Sim. O dele. E assim, nisso aí, uma coisa que eu sempre preservei foi as relações, né? Isso mesmo é importantíssimo. Saindo de uma empresa, indo para outra. Deixa sempre abertas as portas. As relações, deixar uma boa imagem, né? Se você não pode fazer determinada coisa, seja claro em dizer que não, né? E pede ajuda, fala, não consigo, vou fazer de uma outra forma, então me ensina. Isso. E a gente, assim, aí fiquei na Sport Promotion durante 4 anos, conheci muito de futebol, assim, dessas propriedades, e uma coisa que hoje me dá colho muitos frutos disso, estava começando esse mercado de aposta. Então, era uma empresa que tinha um perfil de pessoas um pouco mais velhas, então eles tinham muita resistência a esse mercado. Então quando esse tema começou a aparecer no futebol, a gente, não sei se vocês se lembram, mas a Caixa Econômica Federal era o que é hoje as bets para o mercado de futebol. Lembro. A Caixa Econômica estava em todos os clubes. Patrocinava o Flamengo, Exatamente. Corinthians.
E aí isso começou a ter um movimento, eu percebi que o governo federal estava mudando, né, a caixa abaixo do governo federal, que ia ter uma lacuna muito grande nisso. E eu ouvia falar do mercado de bet chegando no Brasil, com as apostas, com as grandes empresas, com dinheiro para isso, né, tendo que fazer marketing para consolidar a imagem. Então isso ficou na minha cabeça. Eu, num ambiente onde as pessoas tinham resistência a isso, eu comecei a estudar esse mercado, entender quem eram as pessoas que estavam entrando nele e tal. E hoje eu tenho uma parceria com uma empresa que chama Influx, que é uma empresa que trata exatamente desse tráfego pago, de retenção de apostadores, esse tipo de coisa, de embaixadores para as novas marcas. A gente cuida das mídias sociais das casas. Então, isso me deu entrada para conseguir falar com esse mercado e conseguir, através do trabalho de colocar determinada bet numa camisa, numa competição, e conquistando credibilidade, que você sabe que no nosso meio, lembrei de patrocínio esportivo. Tem 2, 3 caras que você lembra que fala, pô, esses caras podem me colocar com boas propostas. Isso que me ajudou nessa É um visionário, né? Porque a pessoa tem que ser um visionário hoje em dia, né? Senão você fica estagnado ali, não sai do lugar. Sim. Muito bacana. Nossa, eu não conhecia parte da história, né? A gente conversa bastante, eu não conhecia. Mas que bacana. Mas assim, é o que eu falo, foi meio que por acaso, né? Então por isso caiu ali, mas aí era para ser aquilo, né? Por isso que hoje, assim, é uma característica que eu procuro preservar dentro das minhas relações, nunca pré-julgar as pessoas com base em currículo, em background educacional, né? Porque, óbvio, eu sei a importância disso. Às vezes faz falta, sim, né? Claro. Eu tive que correr atrás muito por não ter isso, Uhum. né? Até hoje, às vezes, eu tenho que estudar o dobro, porque não me preparei. Tem que ser mais esforçado. Exatamente. Só que, assim, isso não é tudo. Não é tudo. Então, a pessoa precisa ter Determinação. aspectos de caráter, às vezes, são Isso. mais importantes do que essa questão de preparo, de educacional, né? Como... Sim, eu acho que a gente veio até conversando, eu acho que assim, a humildade, aquela honestidade, humildade e a vontade de trabalhar, sempre fala, baixa a cabeça e trabalha, que aí acontece. Porque aquilo que você falou, o currículo pode ser, o papel aceita tudo. Sim. Você coloca lá, você é isso, é aquilo, mas no dia a dia, vamos ver quem é a pessoa, né? Sim. Lá E na ali For You onde- a gente até onde ela comenta, sai, né, Margarida? na frente. Na For You a gente sempre fala, a gente contrata pessoas, boas pessoas. Porque a parte técnica a gente desenvolve. Vai aprender, né? A parte técnica, se a pessoa tem boa vontade, ela aprende. Mas até uma coisa que me chamou muita atenção aqui, até quebrando um pouco o nosso roteiro. Que isso que é bom, né? Claro, porque assim, é muita questão que a gente crê muito nisso também, né? A questão de Deus estar ali na tua vida, ali, você ver um fax chegar, aquele fax na tua mão. Imagina. Ele É absurdo, cara. É uma história absurda. Tipo, você ir com fax que Eu não era sabia do teu disso. próximo trabalho. Aí você senta no avião, o cara que tá Tá, o cara sentado do do teu lado. né? Isso não é o acaso, né? Não é o acaso. Isso é uma força maior tal que rege isso. E aí eu queria só aproveitar desses casos que você contou. Você ainda não chegou na Golaço, hein? Nós vamos chegar lá ainda. A gente ainda tá na Sport Promotion. Mas eu queria que você me trouxesse pra gente, pra quem tá acompanhando você, um case bacana que você vivenciou lá na Coque Tavares, alguma coisa que você fez, você falou, puta, Betão, isso foi bacana, Humberto, foi legal trabalhar nisso, pus a mão, aquilo foi efetivo, para que as pessoas entendam também uma empresa como a Coque, o que eles faziam de grandiosidade de evento, por aí vai. Sim. Cara, assim, lá teve muitas coisas legais, né? Mas teve uma que eu participei do início ao fim, isso que é legal, né? Quando você vai pro cliente na primeira reunião e a coisa começa a evoluir e você entende que aquilo se tornou grande com a tua participação, com o teu insight, com o teu trabalho. Isso é legal. E a gente teve uma situação, na época a gente atendia a P&G, né? A Procter & Gamble, com a marca Gillette. E a gente tinha feito um trabalho no UFC que surpreendeu a Gillette. Cara, até isso é interessante mencionar, né? Gillette e sangue, obviamente, não é uma coisa que você quer que anda junto. que tenha Combina, conversão, né? E a gente apresentou o UFC pra Gillette, né? E a Gillette, a primeira coisa que a Gillette levantou, falou, cara, mas olha como termina o tatame, né? E a gente falou, cara, mas assim,
tem uma cultura por trás disso, né? Tem a galera... Na época eu tinha estudado sobre a família Gracie, sobre o movimento nos Estados Unidos, nos Estados Unidos e aqui também no Rio de Janeiro. Como que essa galera tava... A comunidade. A comunidade era uma galera que tava com um lifestyle diferente, preocupado com saúde, com aparência, com isso. Então, a gente conseguiu defender isso. E, no fim, cara, assim, o Cirilo, que era o gestor da P&G, e o Tarek, que era outro cara também, que essas coisas só acontecem quando... Os caras acreditam também. Né? Os caras falaram, põe uma graninha aí e vamos ver o que acontece, né? A gente começou, aí eles falaram, cara, só que assim, põe com Duracell, não coloca com Gillette, põe com Duracell e a gente vai pensar melhor nessa história. Aí a gente fez aqueles postes do tatame, né? Do octágono ali, né? A gente fez os postes com uma pilha e tal, os caras gostaram, repercutiu bem. E aí a gente, mas isso não é o que a gente quer, é Gillette que tem que estar aqui, né? Porque é aqui que vocês vendem mais produtos. E aí eles deram essa abertura, a gente colocou Gillette no tatame, foi um negócio assim, projetou a ponto deles levarem um grupo de 100 pessoas para Las Vegas para ver aquelas lutas do Anderson Silva, na época que tava aquele negócio. E aí, obviamente, assim, pessoalmente, né? Luta não é meu negócio, eu nunca gostei. Por ter passado pelo tênis, eu sempre me envolvi mais... Tem isso no marketing, né? Você vai para aquilo que você se identifica mais. Eu sempre me identifiquei mais com o tênis pela minha trajetória. E uma vez eles pediram pra gente um projeto de tênis. E a gente levou um patrocínio de um Challenger. Né? E o Challenger era um torneio de categoria... Paga $50 mil, já é um torneio ATP... Mas é um torneio assim menor, bem menor, né? E a gente chegou e o Tarek me recebeu e o Cirilo também falou, pô, esse cara que fez o case do UFC pra gente, pô, ele vai apresentar um negócio vencedor pra gente aqui. Cara, e aí meu mundo caiu, né? Falei, tô com um negócio que fazer muito mais. Que é uma... É pequeno, é uma entrada, né? No tênis, não é um... Só que aí eu falei, cara, o que eu faço, né? Jogo fora essa apresentação, não projeto nada. Os caras estão esperando uma Harley e tô com um Velotron. Exatamente. Aí eu falei, cara, o que vocês querem? Eles falaram, a gente quer dar uma porrada no mercado. Eu falei, cara, você quer dar uma porrada no mercado? Quais são os ativos que vocês têm? Eles falaram, a gente patrocina a nível mundial o Federer. Eu falei, pô, então essa é a porrada. Vamos trazer o Federer para jogar no Brasil. E eles falaram, mas tem como? Eu falei, cara, você tem que mandar um e-mail, vocês sabem como é que funciona. Vocês têm que mandar um e-mail para matriz, para falar que vocês querem usar esse ativo, e aí vocês vão me responder se vocês têm o ativo mesmo ou não. Na verdade, isso para mim era um fôlego para procurar alguma coisa para procurar no meio tempo, porque eu jamais imaginei que ia dar certo. E os caras me responderam 4 dias depois, a marca viu interesse nisso. Ele tem possibilidade de fazer 3 datas no fim do ano. Isso foi em 2012. Agora vocês têm que construir esse produto. Só um parênteses aqui, ó. Pra vocês que estão assistindo aí, que curtiram o show da Madonna, pra gente do tênis, o Federer é a Madonna, viu? É o topo do topo. Aí a gente voltou pro escritório, né? E começou a pensar em como envelopar isso tudo, né? Porque é um ativo impressionante, né? E aí nasceu o Gillette Federer Tour, que era um torneio onde vieram nada mais, nada menos do que o Tsonga para jogar com o Federer. Ele jogou um jogo com o Tsonga, que é um francês, que é um cara super simpático também. Jogou com o Tomás Bellucci, que era o nosso principal brasileiro na época. E aí a gente abriu uma 3ª data para ele jogar com o Tommy Haas, que era um cara que tinha um jogo mais ou menos parecido com o dele, que a gente achava que ia ser legal. E aí tem uma coisa também de bastidores, que é uma coisa que foi um momento de discussão. A gente cresceu tanto com o evento, que aí a gente entendeu que era legal trazer as mulheres também para o evento. Aí a gente trouxe Serena Williams, Sharapova, puxa vida, vai me fugir. Mais 2 mulheres que estavam no topo do ranking mundial também, não me lembro agora os nomes. Mas, cara, foi uma coisa que a gente chegou a pautar isso, falar, a gente tá dando uma porrada tão grande no mercado que talvez nos próximos 20 anos a gente não consiga fazer isso.
eu fui um dos que foi voto vencido nessa discussão, mas eu queria intercalar esses produtos. Falei, vamos fazer o masculino esse ano, e o ano que vem a gente faz o feminino. Só que não, era 20 anos da empresa, era, sei lá, uma data comemorativa da empresa, um cliente com dinheiro, aquelas coisas, sabe, imediatista. E aí, vamos fazer. E, cara, foi um sucesso. A gente fez 3 dias de Ibirapuera lotado. Uma pancada no mercado. O Federer, coitado, foi explorado até o último. Vai na favela, inaugurar quadra, vai comer lanche de mortadela no Mercadão, vai participar do Luciano Huck. A marca explorou o cara assim. Só que ali também eu tive uma escola do que é um profissional do esporte e que entende também esse universo que tá no entorno dele, né? Normalmente eles não querem, né? Imagina. Estrela não quer. Tem uma história interessante, o telefone dele tocava todo dia no mesmo horário, né? E a gente andava junto, assim, e era a mulher dele. Ele passa férias nas Maldivas, né? E para fazer esse projeto, ele teve que adiar em 10 dias as férias dele. E a mulher dele ligava, eu não, obviamente não me metia muito na história, mas eu entendia que ela estava falando sobre disposição de quartos na viagem, que a família dele, a família dela, aquelas coisas que todo mundo passa, né? E aí ele pedia desculpa. Pô, desculpa aí pela minha esposa me ligar e tal. Eu falei, cara, como desculpa, né? Imagina. A diferença é que você tá fazendo 10... Acontece na casa de todo mundo, mas a diferença é que você tá fazendo 10 milhas de dólar em adiar suas férias. Eu geralmente adio pra resolver uma pipa ali, um negócio. Então, mas é um cara que atendeu todo mundo. Caraca, que legal. Ele fez tudo, cara. Por último, a gente teve uma situação que a Gillette chegou pra gente, é o último jogo, a gente quer fazer uma ativação que relacione ele com o Brasil. E eu cheguei essas coisas é muito complicado quando de última hora, sim, rápido, né? Porque a pessoa tá ali, tem que ir embora. Um contrato muito amarrado, então é difícil você chegar e negociar uma ativação um dia antes, né? E aí eu falei com ele, com o staff dele, falei, a gente queria fazer alguma coisa que relacionasse... Você é o Brasil. Você é o Brasil. E aí surgiu a ideia de fazer com que ele fingisse uma contusão, fosse pro vestiário e voltasse uniformizado com a seleção brasileira, com a camisa do Pelé, né? E, cara, quando surgiu essa ideia, eu falei, cara, isso aqui vale muito. Ele vai ou a gente vai me... enfiar a faca, vai falar, opa, peraí, muda tudo, aí faz um adendo. Não vou conseguir viabilizar isso, né? Mas aquelas coisas, cara. Aqui, vamos tentar. Não, já tenho, né? E ele adorou o negócio, ele falou, cara, se tiver Pelé na camisa, eu faço. Olha aí. E ele respondeu antes do agente. E aí você falou, ele já falou sim, já era. Fala em Pelé, né? Imagina. Aí deitou, né, cara? Aí ele foi uma coisa assim, o Tommy Haas lançou uma bola, ele foi dar uma esquerda e deitou na quadra. Aí todo mundo, pô... Aí o cara foi pro vestiário e volta uniformizado com a camisa da seleção, uniforme. Cara, o ginásio... Nossa, foi um delírio. Um negócio assim... E esse então foi o maior... Arrepiem, cara, que história. Nem tem como falar o maior case, um case espetacular. Case muito bacana. Isso ficou marcado. No ano seguinte também, a gente conseguiu trazer o Nadal, que é um outro cara que eu admiro pra caramba, assim, do ponto de vista... são extremos, né? O Federer é um cara que ele... talento puro. Nasceu com o dom. Dele, exatamente. Né? E assim, um cara que se você percebe que ele nasceu com dom e ele tem um entorno todo dominado. O Nadal, não. O Nadal é um cara que você percebe que ele sabe as limitações dele e ele se dedica muito Ele pra foi aquilo. Treinando, né? Treinou para aquilo. Né? E o cara que, assim, ele vem pro torneio... ele veio... Você que loucura isso. Foi 2013. Havia a desconfiança de que o Nadal poderia parar em 2013. Caçarola. Desde aquela época, cirurgia. Ele tinha feito uma cirurgia no joelho. Ele tinha jogado o Delray Beach na semana anterior. Tinha feito semifinal. E jogado assim, mancando praticamente. E fez semifinal. E aí ele veio pro Brasil. E ele falou, cara, a gente... Outras coisas também de bastidor que é engraçado, né? Aí tinha negociado um hotel na Alameda Santos ali, que é um mega hotel renascense.
suíte presidencial pro Nadal ficar durante o torneio, né? Aí conseguimos tarifa acordo em função disso, o hotel recebeu o Posição Nadal, da marca e tal. O Nadal chegou, qual é meu quarto? Já levamos ele na suíte, ele falou, não, eu não fico aqui, cara. Eu falei, como assim, você não gostou? Ele falou, não, eu vim pra ganhar o torneio. Eu quero ficar num quarto triplo com o meu físio e com o meu preparador físico. Que legal. E aí a gente não podia deixar o hotel saber, né? Que o cara não queria ficar morrendo na ciência, mas por motivos... A gente ficou com a chave. Motivos técnicos. A gente usava lá, tal, levava ele para fazer umas fotos. Né? Foi um transtorno pro hotel não... Isso tudo muito rápido, muito né? rápido. Só que o cara veio, Objetivo, ele veio, ele só pedia quadra de treino. Era só isso, e físio. Ó, quadra, eu quero fazer físio. Quero academia, um espaço e tal. E assim, o cara veio, ganhou o torneio. A gente pôs 13 mil pessoas na final do Ibirapuera. Foi um negócio, assim, maluco. E, enfim, o cara, assim, um exemplo de atleta. O Federer, cara, é um exemplo de atleta? É. Só que ele me ensinou muito do ponto de vista do entorno, do entendimento do entorno. Do que fazer para fidelizar, do que fazer para conquistar aí, fãs, do que fazer para conquistar a marca. Né? Você vê isso eu falo muito para atletas hoje em dia, que eu tenho oportunidade de falar, né? Você vê um cara desse deixar o que está fazendo para atender um empresário, para ter essa percepção, ó, vem aqui, vamos conversar, deixa eu trocar bola com você, deixa... É muita humildade, né? Humildade. Ele é o Pelé dentro e fora das quadras, né? Ele também fora das quadras, ele tem esse... É um talento, né? Tem uma história... talento. Como aprende, né? Tem um Nossa, negócio nisso aí que é muito legal contar também. A gente recebeu eu recebi uma ligação de uma pessoa, um brasileiro, né? Que ele falou assim, ó, ligou, ele soube, né, através da imprensa que o Federer tá no Brasil. E ele me ligou e falou assim, eu quero ser amigo do Federer. Eu falei, cara... Aí é uma coisa bem particular, né? Parece a minha filha Quem falando, vai decidir, pai, eu quero ser amiga daquela menina. Aí eu falei, mas... Era uma pessoa, eu levantei a pessoa, era uma pessoa importante, assim, uma pessoa com muito recurso. E eu falei pro agente do Federer, falei, ó, cara, vou te falar um negócio que aconteceu. O cara me ligou, falou, com esse briefing, eu quero ser amigo do Federer. Ele falou, ó, tem um jeito. O Federer tem uma fundação, que é a Fundação Roger Federer, que apoia crianças na África. Se esse cara fizer uma doação, o Federer vai no final do ano com os principais doadores para fazer uma imersão no que foi feito com o dinheiro e tal. E lá vai depender do cara. É possível, né? Fazer amizade ali. Se o cara for um cara que combina a personalidade, eles vão se tornar amigos. Aí eu cheguei pro cara e falei, cara, tem uma chance de você ser amigo do Federer. Tem que fazer um cheque de X milhões de dólares, doar pra fundação, e você vai ter a oportunidade de ficar com o cara um tempo. Ele fez isso. Ele documentou, inclusive, a viagem para a África. E hoje, soube depois de vindas do Federer para o Brasil, o Federer vai na casa de duas pessoas, do Jorge Paulo Lemann e desse empresário. Olha isso. Que ele conheceu durante o torneio, através dessa doação. Cara, se ele vier ao Brasil, graças à tua intervenção também, porque senão não teria... Quero ser amiguinho, quero ser amigo. É complicado. Ainda bem que você não levou um projeto melhor naquele dia pois lá na Atlético, entendeu? Tudo isso, cara. Não, sensacional, assim, até falando do comentário, né, eu acho que isso fica bacana também para quem tá pensando em marca e colocar tua marca no marketing esportivo com quem? Quem é a personalidade que você vai atrelar a tua marca? Você vê o Nadal, eu gosto muito daquele livro do Bernardinho, Transformando Suor em Ouro, Sim. onde ele fala do esforço, que nada é mais importante do que o esforço. O Nadal é fruto do próprio esforço, né? Ele conseguiu chegar num nível ali que o Federer chegou por ser quem ele é. Agora, que aprendizado legal do fora de quadra do Federer. Sim. Né? Um cara desse tamanho e ter esse tipo de coisa. Uma coisa que você contou também nos bastidores uma vez é também da questão dele estar sempre disponível a fazer as coisas. Porque também, às vezes, você contrata um artista, uma personalidade, alguém pra tua marca, e o cara tá torcendo o nariz. Não. Nossa, é uma dificuldade. É pra fazer o que tá aí no contrato? Tá, deixa eu ir lá fazer. Deixa eu fazer com boa vontade. Isso também tem todo o sentido. Ele fez além até, né? Sim, com Fez certeza. até além E do ali, ponto de vista de marketing mesmo, assim, né? Já é uma coisa que há muito tempo eu digo com quem trabalha com a gente, assim, na parte de venda, né? A gente às vezes idealiza um projeto, uma determinada modalidade, e você vai ali tentar vender aquilo para o cliente, né?
Já faz muito tempo que as reuniões que eu faço, que eu tenho oportunidade de fazer com o cliente, eu não apresento nada. Assim, eu vou para essas reuniões, se a pessoa, mas você vai apresentar alguma coisa? Primeira reunião, não vou apresentar nada. Olha que ótimo. Eu quero entender, ideia. como você enxerga o esporte como ferramenta para te ajudar. Porque às vezes o cara quer, que nem a gente falou de aposta aí, né? O cara quer consolidar a marca. Aí é futebol. Não, às vezes o cara quer relacionamento, quer criar experiência nas pessoas. Aí são outras modalidades. Então, hoje em dia, um grande erro que a maioria dos profissionais cometem quando eles vão vender é fazer descer na goela do empurrar cliente, o projeto no cara. O projeto que mais lhe favorece. Né? Aquele que de repente tem uma pressão para vender. E às vezes ele nem quer nada, nem o projeto, não quer nada. Então eu vou... Vai perder tempo. Então entendo. Como é que você enxerga o esporte? Aqui, cara, disso aí já surgiu, tem uma história. Eu fui numa empresa que chama Angola Cables. É uma empresa que, parece loucura isso, mas tem um cabo que sai de Recife e vai até a Europa para transmitir dados. Um cabo que vai... Pelo oceano. Pelo oceano. Pelo amor. E essa empresa faz isso. E eu fui lá, falar dados, né? Sei lá, game, qualquer coisa. Aí o cara falou, eu quero patrocinar uma equipe de vela, porque eu tenho essa identificação com o oceano, eu uso o oceano para isso. Então, se eu tivesse levado uma proposta de game, de não sei o que tal, que na minha cabeça era o mercado tinha que sentido? mais... Ele podia falar, mas eu não com isso, não quero isso. Não quero isso. Então, assim... tem que ouvir o cliente. Vai escutar o cliente, pergunta. Pergunta. Qual a tua principal aflição? Qual que é a tua... Você precisa vender aqui ou você precisa posicionar? Qual a sua dor? E aí dali você traz um produto que depois atenda ele. Né? Você acabou Muito já legal, começando hein? até a responder a próxima etapa que a gente pensou aqui sobre realmente o momento do marketing esportivo hoje. Você comentou isso da sabedoria que vocês têm de não empurrar um produto, identificar melhor se o cara tem sinergia ou não, né? Às vezes é como você acabou de falar até. Eu quero patrocinar tal coisa, mas nem tem sentido para tua marca. Vamos conversar, vamos pôr isso na mesa. Qual que é o momento do marketing esportivo no Brasil hoje, na tua concepção? Como é que você enxerga as marcas e as empresas hoje? Então, eu vejo assim, é um momento positivo, né? As marcas, elas entenderam que o marketing esportivo ela é uma ferramenta interessante para alcançar objetivos de venda, objetivos de posicionamento de marca, entenderam que o esporte ele mexe com um lado do ser humano, que é o prazer ali, a hora as pessoas estão dedicando tempo a isso, as pessoas estão dando importância, as pessoas prestam atenção em marca. Apesar de... E é alegre, né? É uma coisa que a gente vem conversando. É uma coisa alegre, uma coisa boa, não é o esporte, eu acho que é tudo hoje, viu? Nossa, é muito bom. Apesar do mercado de aposta ser um mercado que está jorrando dinheiro para o esporte, eu vejo com muita preocupação para o futuro, porque, querendo ou não, você mexe com inibe coisas... o que estava ali também, ele já perde o hábito. A gente administra aí, como eu falei para vocês, as mídias sociais de algumas bets, né? E a gente sabe que o que isso causa na sociedade como um todo é algo que preocupa, né? Então, ter essa dependência do esporte nesse mercado é algo que, enquanto profissional inserido nisso, me preocupa. Eu acho que essas coisas... existe aí um movimento de regulamentação, né, dos sites de aposta. Precisa ter uma política de aposta consciente, precisa ter uma política de aplicação dos recursos em modalidades que não têm acesso a tanto recurso, né? Porque hoje você tem uma exposição grande no futebol, mas ali outras modalidades não chega tanto recurso desse mercado, então o governo precisa regulamentar isso, precisa entrar nisso. Então é um momento bom, só que ao mesmo tempo é um momento de preocupação nesse sentido. E no que diz respeito a profissionais, é difícil trabalhar no mercado de marketing esportivo, né? Os clubes, as confederações, federações, elas não têm assim profissionais preparados para estar ali, né? Geralmente é por indicação, conexões políticas, e isso faz com que o mercado ele fique um mercado difícil de lidar. Porque nem sempre é aquilo que está precisando, né? Meio que Exatamente. empurrado, né? Então, assim, é difícil. Mas, assim, é uma briga todo dia, né? E é aquilo que a gente gosta, não pode ficar falando mal, né? Você tem que fortalecer as pessoas que fazem o que é direito.
Então, ao mesmo tempo, tem uma galera mais jovem vindo aí, que é uma galera que tem... hoje em dia, o marketing de causa está muito relacionado ao esporte também, né? Aquela coisa as empresas precisarem... De propósito, né? Cumprir o ESG ali. Então, projetos que têm propósito, projetos que têm legado, são muito bem aceitos. Então, eu vejo de forma positiva nesse aspecto. Poxa, eu vou aproveitar essa introdução que você colocou sobre propósito. Eu vi esse cara aqui emocionado uma vez e me chamou muito a atenção. Num projeto que tem muito propósito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, Em Busca de uma Estrela. Nossa, maravilhoso. Eu assisti um pedaço muito legal. Então, o esporte me deu muita coisa, assim, né? Minha família, eu sustento minha família, consigo fazer minhas coisas, graças ao esporte. E em um determinado momento eu senti falta de alguma coisa que desse um retorno pro esporte e pro ser humano. Devolver um pouco o universo, aquela parte do que você estava recebendo. Exatamente, essa sensação. Que legal. Eu não tinha... E aí, eu fui numa reunião que é uma outra coisa também, algumas coisas são estranhas, né? Eu fui numa reunião num banco e o banco falou para mim, eu quero um projeto assim. Não tem coincidência, né? Eu quero um projeto assim, quero um projeto que seja de futebol feminino e que transforme vidas, né? Eu desenhei o projeto Em Busca de uma Estrela, que basicamente o que ele faz? Ele vai nas comunidades, já na peneira, ele transforma um equipamento machista, né? Um equipamento predominantemente usado por homens. Ele transforma a mulher em protagonista naquele dia. Então a gente envelopa todo o campo onde vai ter a peneira, produz o campo, mesmo sendo um campo de comunidade. A gente deixa o campo especial para as meninas vêm, participam da peneira, a gente seleciona essas meninas, faz nas 4 regiões de São Paulo. Depois a gente leva essas meninas para um centro de treinamento, onde elas têm uma equipe multidisciplinar, onde elas têm atividades extracurriculares de escola, de formação de profissional e tal. Assim, eu afirmo com toda certeza que é o melhor projeto de base de futebol feminino, inclusive profissional. Porque não tem nenhum investimento em base parecido com o investimento que a gente faz em formação de jogadora, formação de ser humano. E aí a gente treina essas meninas por um período de 11 meses, e aí a gente trouxe um negócio que acontece no basquete, que são os drafts, né, que a NBA ali promove, que é um momento também fantástico do basquete, onde você pega os universitários e coloca eles dentro das equipes profissionais. Então a gente falou, como é que a gente vai dar luz para um projeto de formação que é difícil de ter visibilidade, né? Então a gente criou esse draft. E no primeiro draft que a gente fez, de 120 meninas, 40 meninas foram para equipes do futebol de Série A, Série B. Olha isso, que maravilha. Então, assim, os clubes hoje nos procuram para... tô precisando de uma lateral, tô precisando de... Você já tem. E para elas é fantástico. E a gente não faz agenciamento de atleta, né? É importante falar isso. Olha que maravilha. A gente não faz isso para... Isso é uma ajuda verdadeira, né? A gente dá o direcionamento... Vai para esse clube porque esse clube dá mais estrutura, vai para aquele porque aquele tá te dando um caminho mais legal, é mais carente, mas a gente não tem nenhuma pretensão. Continua ajudando. Nenhuma pretensão de achar que esse mercado um dia vai nos... eu tive poucas experiências com agenciamento de atleta e eu não quero isso para minha vida, porque teu telefone toca o dia inteiro, você tem que abraçar a família. Admiro muito quem faz, né? Mas não é esse o seu caso, você não começou com isso, foi outro propósito mesmo, né? E é um projeto assim, um dia desse eu tava andando no shopping e uma menina me abordou, falou, tio, você é do Em Busca de uma Estrela? Eu falei, cara, não. Quem é essa menina, né? Ela falou, eu jogo lá, pô, eu me sinto acolhida lá, eu me sinto bem, Isso é fantástico. Esses dias a filha da Vanessa Menga, que é uma tenista, cara. Vanessa Menga estudou comigo, a irmã estudou no Mackenzie lá. Mackenzista. Eu fui num evento de tênis, a menina, tio, posso tirar uma foto com você? Eu falei, cara, tem a ver uma você menina... Você que virou estrela, no caso. Uma menina num evento de tênis querer tirar foto comigo. Ela falou, eu tô tirando foto porque eu jogo no Em Busca. E eu gosto de você, quero mandar pras meninas e tal. Então, quer dizer, é um negócio que ficou. E assim, hoje você tem... hoje a gente tem lá mais de 10 marcas. Agora em julho a gente vai anunciar um novo name rights. Durante 2 anos foi a Droga Raia, com Raia Drogazil.
E agora a gente vai ter um banco nominando o projeto, vai melhorar ainda mais Olha que maravilha. a estrutura que a gente vai dar para as meninas. Então é um projeto que, do ponto de vista pessoal, assim, de propósito, que nem você estava falando, né? Ele entrega muito para as marcas. Então as marcas, elas procuram esse projeto porque elas entendem que a gente encontrou um caminho de formar atletas, formando mulheres também. E assim, foi um aprendizado para mim também, Humberto, que assim, eu achei quando eu desenhei o projeto que o que as meninas precisavam era de estrutura, né? Precisavam de estrutura, de campo, bola, uniforme. Quando eu comecei a idealizar o projeto, e aí aquela coisa, agora tá, vamos começar a fazer. Eu vi que, não é nada disso. O que elas precisam é de um ambiente acolhedor, né? Que elas se sintam bem jogando futebol na base. E isso os clubes não conseguem entregar, as academias não conseguem entregar. É o lado humano, né? É aquela coisa de abraça, tipo, a instituição abraçar a atleta, né? Não é só o campo, não é só... Isso. A pessoa precisa de algo além, né? São muitas histórias de meninas que sofrem abuso Então, para poder jogar futebol, de meninas que sofrem preconceito, que não tem nenhum não tipo tem de apoio. Então, quando chega lá, sente o ambiente acolhedor, as meninas conseguem se desenvolver tecnicamente muito mais por esse... A gente tem essa característica diferente das mulheres, né? A gente tem a questão da praticidade e as mulheres muito mais a questão sensibilidade, de entender o que está acontecendo, de se sentir... E lá o projeto entrega isso para elas. Até uma história dentro disso que você comentou. Lá, 3 décadas atrás, praticamente, a gente conseguiu pegar uma atleta lá no interior de Minas, que era um fenômeno lá, né? Jogava com os meninos. E conseguimos que ela jogasse no Palmeiras, na época da Cici ainda, não sei se você lembra, lá das precursoras. Eu viajei pra Minas com meu tio. Ô, Salu, se você estiver assistindo aí, Salomão, meu tio, a gente viajou pra falar com a família da menina. A família inteira ganhava, sei lá, 3 mil reais, somasse todo mundo, ela já ia começar ganhando 5 aqui. Uma coisa assim, né? Aí a mãe dela falou, não, minha filha jogar futebol... Só se ela sair daqui casada. Que Taninha, futebol? Né, Taninha. Então ela não pôde vir, cara. Não deixaram ela vir. Ela tá lá até hoje. Não conseguiu sair da região pela questão do acolhimento que você comentou, né? Você imagina quantos talentos, né? Nesse sentido. É um ambiente, assim, sinceramente, que precisa de evoluir também. Precisa evoluir nesse aspecto. Para um pai hoje, deixar a menina jogar futebol por causa de várias coisas que cercam esse ambiente. É uma coisa que precisa ser desenvolvida, preocupa. A questão da ideologia não pode ultrapassar a questão esportiva. Né? Isso que é uma minha principal bandeira hoje no futebol feminino é essa. Eu acho que, até do ponto de vista de seleção para baixo, a questão idealista dos direitos das mulheres, da igualdade de oportunidades, movimentos feministas, tudo isso é importante, mas não pode se sobrepor à parte desportiva. E hoje tem um movimento muito forte disso, né? As meninas, se não forem tão acentuadas nesse movimento, elas não se sentem acolhidas também. Então isso é uma coisa que precisa mudar. Então lá no projeto a gente coloca isso de forma muito, muito clara. As pessoas estão aqui pela vontade e pela habilidade que elas estão desenvolvendo. Não importa se ela tem a ideologia A, a ideologia B, ela tem que estar ali, se sentir acolhida por ser uma mulher. Aí depois entram essas questões de opção sexual, de orientação do dia a dia, outra coisa. Mas é um ambiente que também é difícil hoje em dia transitar por conta dessa questão ideológica. A sociedade como um todo tá muito radical, a sociedade está muito radical. Então, assim, se não tem determinado comportamento, é excluída. Se você pensa diferente, não deixam dar voz. Então, assim, a gente procura acolher todo mundo e equilíbrio nesse sentido também. Não, muito bacana. Olha, gente, eu acho que só mais um ponto aqui do Em Busca. Se você não conhece, pesquise aí nas redes sociais. Uma das meninas no draft que o Anderson comentou, eu acho que tem uma história muito legal. Teve uma menina que veio da comunidade e foi draftada por uma faculdade americana. Exatamente. A menina veio, a gente capacitou ela com curso de inglês, ajudando ela a se desenvolver. E aí ela entrou num programa que, assim, é uma coisa que o tênis explora muito isso, né? E que o futebol feminino poderia explorar mais, né? Que é a questão do esporte como oportunidade de educação
em universidades americanas, australianas, canadenses, que têm esses programas de intercâmbio, né, que poderiam acolher muitos brasileiros, né, muitas brasileiras nisso. Então a gente também, é um lado que a gente quer desenvolver conectar com entidades educacionais que estão fora do Brasil para acolher essas meninas, caso elas não se desenvolvam o suficiente para jogar aqui no Brasil. Né? Isso que é bacana, né? A gente está falando da formação de pessoas, né? Independentemente da formação apenas do atleta, né? Sim. Quem passou por um projeto desse mudou de vida. Sim, as meninas, cara, hoje as meninas, elas saem para ir para os clubes e querem voltar para o projeto. A gente tem esse problema. Porque é uma coisa assim, não é criticando os clubes, até porque eu acho que os clubes, eles têm dificuldades financeiras, né? Mas quando você olha a realidade financeira dos clubes hoje, a grande maioria deles, inclusive clubes grandes, e não é razoável você achar que o cara vai pegar parte do orçamento dele e vai direcionar para a formação de futebol feminino. Não é uma pessoa razoável. Não vai fazer isso. Né? A pessoa ideológica vai ficar batendo nisso. Tá errado, tá errado, tá errado. Mas a pessoa razoável, ela vai falar, cara, nesse cenário, agora não, eu faria a mesma coisa. O retorno vai ser qual, né? Exatamente. O cara tem uma dívida de 800 milhões no clube. Qual que é a chance dele amortizar essa dívida? Vendendo uma Vinícius menina Júnior. ou vendendo um menino? É isso, então ele vai direcionar recursos para os meninos. Caramba. Essa é a realidade hoje. Espero que ela mude no futuro e as transações de mulheres sejam tão vantajosas, né? Como são as de homens hoje. Mas, quando eu percebi isso, eu falei, cara, aqui eu vou ter uma solução para os clubes, vou entregar uma solução de ser celeiro de atletas, vou ser parceiro dos clubes e ter um projeto social envolvido nisso. Fantástico até, né? Assim, eu acho que é muito mais... como eu me insiro nessa realidade e como eu contribuo, do que ficar batendo nessa realidade. Né? Seria muito legal se todo o estado, toda a grande cidade tivesse um núcleo aí do Em Busca de uma Estrela. Quem sabe no futuro isso não venha a ocorrer, né? O que a gente persegue é isso. Né? Boa. Anderson, eu vou aproveitar essa pergunta do Em Busca para fazer duas perguntas para você em relação a Golaço, né? Que a gente falou toda a história lá, a gente já falou desde do tênis, da confederação, passamos pela Sport Promotion, Coque Tavares. E a Golaço, o que foi o DNA? Por que você resolveu ter uma empresa ali e empreender? Porque empreender não é simples aqui no Brasil, né, irmão? Sim. Cara, a Golaço, ela surgiu de ter visto muita empresa boa quebrar, sabe? Eu vi muita empresa boa quebrando, muito mais por uma questão de ego do que por uma questão financeira. Administração, no caso. Exatamente, gestão. E assim, o nosso mercado é um mercado que o ego ele é muito acentuado, né? As pessoas gostam de falar do que fazem de bom, tal, mas muita gente faz muita lambança aí e não coloca isso na mesa, né? Então, nos lugares que eu passei, eu percebi que havia essa questão de forçar o cliente a comprar os projetos que eu fazia. Vou falar, por exemplo, quando acabou o Brasil Open de tênis. Acabou o Brasil Open há 10 anos atrás, surgiu um produto que era de uma empresa chamada IMX, que é o produto que até hoje está no tênis, que é o Rio Open. Quando eu atendo uma marca e o cara me pergunta o que eu quero entrar em tênis, eu não posso falar, cara, entra no Challenger que eu vou fazer, o Aberto de São Paulo, que esse é o bom e o Rio Open não é o bom. Eu não posso ter essa postura. Eu tenho que ter liberdade de falar, cara, para você, coloca uma grana aqui no Rio Open, faz tua ativação aqui. Só que assim, aqui tem um negócio legal também que complementa isso, né? Te dá mais ações ao longo do ano. Quer, não quer, eu vou ter isso aqui como intermediação, né? E por características próprias, eu sempre fiz boas conexões com os meus concorrentes, sempre. Nunca fui uma pessoa assim de tratar mal o concorrente, falar mal. O ego falar mais alto, né? Então assim, hoje, se o cara chegar para mim e falar, cara, hoje eu vendo produtos de terceiro com facilidade, assim, legal. E ganho uma comissão por isso, e entendo que o cara hoje ele tá melhor posicionado naquele produto, naquela modalidade. E esse era uma coisa que eu tentava fazer nas outras empresas e eu não conseguia fazer. Aqui é arroz e feijão, vende arroz e feijão. Ponto. O cara falava, como é que você vai oferecer o produto da IMX e não vai oferecer o meu? Eu falei, cara, porque eu sou consultor do cliente. O cliente está me perguntando, eu tenho que falar para ele o que é melhor.
E eu, sim, como é que eu vou defender isso? O cara não é um imbecil, o cara vai fazer uma pesquisa, ainda mais hoje em dia, né, cara? Como é que você não me fala do Rio Open, Anderson? Exatamente. Aí o cara acaba não ficando com nenhum. Exatamente. Não quer. Então a Golaço, ela tem essa característica. Tipo, se eu vou numa reunião e o cara fala pra mim, ó, eu quero fazer um campeonato de futebol que tá na mão de outra pessoa, eu não tenho problema nenhum em ir lá, bater na porta do cara e falar, meu, tô com um cliente aqui que quer uma propriedade que é sua. Não tem a ver com o que eu faço. Vamos fazer um acordo aqui, você me comissiona enquanto, se eu te trouxer, se eu posso continuar com o atendimento, posso, sabe? Isso, eu não tenho esse problema, essa vaidade de não falar com o mercado de forma geral. E sozinho ninguém é ninguém, né? Exatamente. É muito bom essa união. E assim, é difícil, viu? Não é tão simples. Não é simples, Parece simples na teoria, mas não é. Porque o cara também, às vezes, não pensa igual você, né? O cara também tem o quer ego contato dele. direto com o cliente, ele quer te tirar do processo. Acontece isso. Só que assim... Só que você está criando um outro valor de uma forma que o pessoal olha e fala, não, eu prefiro que ele venha e pronto, isso vai acontecer. Isso. Cada dia mais. E uma outra coisa que é uma característica muito marcante da Golaço, a gente não investe muito em infraestrutura. Eu trabalhei em escritórios assim muito bonitos, muito bem, sabe, cheio de penduricalho, disso, daquilo. Que endereço caro. Endereço caro, infraestrutura pesada, sabe? E tudo besteira, ninguém tá atrás disso. Hoje em dia o cliente ele não vai até você. Ele quer resultado. Ele não te seduz por isso. Nem precisa endereço. Não, eles não se seduzem por isso, você precisa ir lá e falar para ele, cara, isso aqui, como é que você vai mensurar se isso aqui contribui pro teu negócio? Vou mensurar através de curtidas em mídias sociais. Pronto. Então, cara, isso aqui vai te entregar isso aqui não vai te entregar isso, eu não tenho um bom trabalho. E outras coisas é parceiro, cara, porque assim, ninguém faz tudo, né? Você faz um parceiro para te entregar uma determinada perna do negócio, você faz um outro parceiro para te entregar outra, e ali vai mantendo tua estrutura pequena, rentável, né? Hoje, assim, eu faço bem menos projetos do que eu fazia antes e as rentabilidades são muito maiores. Então. Por quê? Porque não escoa dinheiro na atividade meio e eu parei para olhar um negócio de serviço mesmo, de atendimento às marcas. E isso tem dado resultado. Cara, isso aí vocês estão ouvindo aí, pra gente também é um aprendizado aqui. E tenho orgulho de você estar aqui com a gente hoje, porque uma coisa que a gente reconhece em você é o nível de envolvimento das parcerias. Sim. Então eu queria te perguntar, como até a pergunta final, que a gente já está na reta final do nosso podcast, assim, eu percebo que você é um grande conector de pessoas. Né? A gente sempre comenta lá na nossa empresa, quando a gente vai falar do Anderson, assim, o Anderson fecha um negócio hoje, amanhã ele tem uma agência pronta para entregar aquele negócio, com produtor, com toda a infraestrutura necessária ali no toque do celular. Qual que é o tamanho dessa importância para você, das relações, das conexões? Você vislumbrou isso? É uma coisa que você programou na tua cabeça ou foi acontecendo pela tua personalidade? Como que é essa questão da gestão das pessoas ou até mais, na conexão dessas pessoas? Cara, sim, eu não me considero um bom gestor de pessoas, muito pelo contrário. Eu acho que isso é uma coisa que eu tento melhorar, né? Tenho uma personalidade difícil, assim, ao longo dos anos você vai se tornando impaciente para determinadas coisas, então é uma coisa que eu gerencio do ponto de vista pessoal. Agora, essa coisa de ter um background foi um aprendizado onde eu via esse erro acontecer por causa da ociosidade que o nosso negócio gera para determinados departamentos. Então, eu estudava, até pelo histórico de números, eu sempre fui um cara muito atento a essa questão dos números. Eu acabo um projeto, eu fecho a minha planilha, eu olho, eu fico olhando ali onde eu posso melhorar, onde não. E o que acontece? Eu via que as agências, elas... eu vou precisar aqui de uma ativação. Então vamos lá, monta um departamento de ativação, contrata 4, 5 pessoas e você tem ali um custo médio nisso anual de 400, 500 pau e você não tem a preocupação de olhar no final do ano o quanto aquilo te gerou. Então hoje eu prefiro, né? Isso já foi tema de conversa entre a gente. Se aparece um cliente e fala, eu quero ativar o meu patrocínio, eu prefiro indicar a For You do que eu pegar e montar essa estrutura interna e ter ali todo aquele cuidado que eu não consigo ter no dia a dia e não tenho demanda para ter. E a mesma coisa eu faço com infraestrutura, né? Eu faço
8 arenas de esportes de areia no ano. Quantas vezes eu já ouvi a pergunta, por que você não compra esse material todo? Eu falo, cara, porque eu não compro pelo seguinte, eu tenho que armazenar isso tudo, eu tenho que cuidar disso tudo. E assim, eu tenho uma indústria que eu tenho que abastecer. Então, quando eu chego para um fornecedor de estrutura e falo para ele, cara, consegui viabilizar um projeto de arena, eu tô levando grana para ele, levando para a estrutura dele, para todo o mundo. negócio dele. Não adianta eu querer abraçar o mundo. Então eu chego pro cara e sempre tendo uma conversa franca. Ó, para esse job eu consigo ter isso aqui. Para aquele outro, talvez eu tenha mais, por conta do volume de coisas que estão acontecendo nele. Então, assim, é transparência, juntar todo mundo na mesa e falar, meu, eu preciso de uma ajuda aqui eu consigo te compensar. Cara, eu tive uma experiência agora, recentemente, um evento em Ribeirão que eu fiz. Eu precisei estender esse evento em 15 dias para poder receber um recurso público, né? 15 dias de extensão. Eu não tinha isso negociado com nenhum fornecedor. Tenda, areia, arquibancada. Cara, eu fiz uma videoconferência em 20 minutos. Cada um me mandou um orçamento razoável do quanto eu precisava estender ali. Falei pros caras, não é justo também que vocês não recebam nada, que vocês deixam aí o material, é mais 15 dias, o que vocês conseguem me ajudar? Porque isso, o número que eu tô buscando é esse aqui, as atividades que vão acontecer são diferentes dessa primeira que foi negociada. Todo mundo entendeu, falou, cara, consigo te ajudar em tanto, o outro consegue. E aí as coisas acontecem. Então, a gestão de fornecedor é uma coisa que eu me preocupo tanto quanto em vender. Até mais, inclusive, porque eu aprendi que valorizar isso. Você não corrige resultado, performance, só com venda. Você corrige resultado olhando para sua cozinha, olhando para suas coisas, onde eu estou investindo o dinheiro que eu já estou captando. Então, hoje eu capto um recurso importante para um projeto. Se eu deixar correr frouxo, cara, aquele recurso nunca é suficiente. Então você tem que olhar para os números, para os acordos, para os parceiros, senta com o cara e conversa com ele, ó, eu consigo isso, consigo aquilo. Então isso toma muito do dia. Então só que é a chave do sucesso, cara. Não adianta, a empresa só cresce, a gente só cresce em faturamento, só cresce em projeto, só cresce em número de negócios que a gente faz por causa dessa política. A política de sempre olhar para os números e cuidado com a estrutura fixa, porque essa come um dinheiro importante e você não percebe o que está acontecendo. Tá aí uma bela gestão, pessoal, Muito mesmo. de empresas, né? Como um todo. Não só no esporte, aí vocês aprenderam aí de forma geral. Eu gosto de reforçar essa questão das pessoas, né? Porque talvez você tenha isso já empiricamente, mas quando eu penso lá na tua gestora do Em Busca, é a Camila. Pô, uma pessoa que respira aquilo. Aí você tem lá um outro projeto que está com o pessoal do tênis. É um cara da confederação. Então, assim, eu acho que além de tudo isso que você nos ensinou, da parte de gestão do ativo, controle das contas, tratar o parceiro de forma legal, é escolher a pessoa certa. Sim. É ter boas pessoas em cada lugar, né? Que aí eu acho que até é um ensinamento também lá do começo da conversa. Sim. Que o cara, às vezes, por ego, colocava um amigo, por ego, o cara colocava uma pessoa, e essa pessoa não era ideal para aquele trabalho. Eu acho que essa escolha do parceiro ideal também é uma competência tua que faz diferença no negócio. O parceiro certo para cada situação. E assim, brilhar o olho por aquilo, né? A gente sempre fala, a pessoa que está lá com você, cuidando daquela parte, ela tem que ser você lá. Ela tem que estar com o olho brilhando, eu tô aqui junto com isso. E é onde eu acho que funciona. Porque você confia naquela pessoa, ela vai contratar quem tem que contratar ali, e você pode até dormir um pouco, né? Sim. A gente erra nesse processo. Claro que erra. Porque assim, é difícil ler pessoas. Claro. Você toma surpresa o tempo inteiro. Todo dia. Hoje é uma coisa que assim, toma grande parte do meu dia é gerenciar pessoas mesmo, né? Gerenciar sócios, gerenciar parceiro. Esse é o dia a dia da gente. Mas com o tempo você vai aprendizando também, vai tendo um aprendizado também de não criar muitas expectativas nas pessoas, né? De você, peraí, eu tô contratando essa pessoa para isso, qual é o passo seguinte dela, né? Porque, assim, eu tenho gente, que nem Camila, uma que eu converso com ela, falo, cara, aqui tem que ser um trampolim para você cuidar de um clube, cuidar de um negócio, você se envolver mais. E, às vezes, a gente, como empresário, tem a ideia de limitar as pessoas. E, assim, não foi o que eu fiz,
entendeu? Eu deixei para trás o cara da Confederação, deixei para trás o cara da Coque Tavares, deixei para trás o cara da Sport Promotion. Em algum momento eu peguei e fiz um. Então, não é razoável esperar que as pessoas vão ficar comigo para sempre sem ter benefício, né? Um olhar de crescimento, né? Então, você tem que estar preparado para isso. A pessoa vai, em algum momento ela vai fazer uma mudança na carreira dela e, cara, o mercado é grande, acomoda todo mundo. Tá tudo certo. Sem chateamento, sem dodói nenhum, sem processo, problema, falar mal. Problema nenhum. O cara saiu, aprendeu aqui, saiu, abriu um negócio dele. Cara, se ele conseguir costurar um produto que seja bom, eu vou fazer uma parceria com ele, vou vender o negócio junto e vamos que vamos, não tem essa. Tá aí a ampliação dessa rede, né? Tá aí o próximo contato, já tá aí dessa pessoa que evoluiu. Ô, Anderson, por incrível que pareça, nossa 1 horinha de programa aqui já tá chegando ao final, né? Eu queria encerrar aqui fazendo um agradecimento para você, deixando um espaço para você colocar as suas palavras finais, se tem alguma recomendação. Agradecer a tua esposa que tá aqui também, aqui nos bastidores, veio acompanhar a gravação, né? Agradecer a tua presença e deixou aí para você finalizar da tua parte, o que você gostou do programa. Gostei, a gente nem comeu a pizza hoje, que é de manhã, geralmente a gente traz a pizza aqui, o dia que o cara veio não tem a pizza. Não, eu volto aí pra gente comer a pizza, sem problema nenhum. Cara, eu gosto sempre, assim, de dividir conhecimento, é uma coisa que eu faço isso com naturalidade, não tem problema. Gostei de estar com vocês aqui. Muito bom, né? A Golaço está sempre aberta a esse tipo de situação. A gente faz marketing para os outros, mas eu sei que é uma deficiência nossa. A gente faz pouco marketing pessoal e marketing da agência. Hoje eu estou num processo de diminuir a intensidade das coisas, né? Então não quero crescer a agência, não quero pegar um número maior. Hoje eu quero diminuir o número de projetos, mas fazer projetos que sejam mais relevantes e com um resultado melhor para poder viver outros aspectos da minha vida, né? Minha mulher tá grávida do 3º filho aí, então Sério? eu quero curtir um pouco mais isso, não quero me enfiar em projeto, não quero uma rotina. A gente passa por isso, né, Humberto? Você chega num momento que você só enxerga a carreira. Não é só e isso. A carreira te cobra muita coisa, né? Não é só isso. Você perde muita coisa do dia a dia, perde relações, perde muita coisa que é mais importante do que perde a carreira. Saúde até, então, né? Então hoje eu tô num momento de fazer a agência filtrar muito bem. Então, às vezes aparece coisa lá que eu falo, cara, eu não vou conseguir te ajudar nisso. Segue teu rumo. Se aparecer uma oportunidade quando você tiver, eu não vou ter, não fica chateado comigo, não tô te virando as costas, nada. É o momento da vida. Então, é isso. Então, a gente, obviamente, quer ser solução para empresas que querem esse tipo de atendimento, mas dentro de um ritmo legal, razoável, fazendo as coisas com tempo. Pô, muito bom, muito obrigado. Parabéns pela chegada do novo filho aí, né? Parabéns pra você. Né? Margarida, obrigado pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Suas considerações finais também. Bom, adorei conversar. Eu não sabia muita coisa assim das outras empresas, né? Mas a gente fica muito feliz com a Golaço aí, viu? Que a Golaço seja realmente o gol de sucesso e principalmente isso que você falou, dando a devida importância, né? Deixa ela seguindo. E parabéns pela família, isso é muito importante. Parabéns mesmo. Mas o restante olha, também. Que história legal, já tô quase reinstalando um fax lá na empresa, viu, gente? Tudo começou com fax. Ainda bem que não foi telex. Ia demorar muito. Não, maravilha. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Esse foi o Pizza na Agência, o melhor pedaço do marketing. Um agradecimento especial a DW Conteúdo, o pessoal que tá aqui com toda essa estrutura sensacional trabalhando com a gente, a Egli, o Diego, o pessoal dos bastidores, muito obrigado e até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigado.